Nesse vídeo nós trataremos do conteúdo da lesão causada pela alienação parental. Então, a certeza de que o conteúdo da alienação parental deixa o canal aberto para ampliar a noção de que sobre essas transgressões de direitos dos menores do grupo familiar permitiria atenção para a possível intervenção judicial no seio da família, é algo assim de se rever, porque não existe uma certeza que a ocorrência da alienação parental iria permitir a intervenção judicial, certo? Agora, ampliar essa noção de alienação parental, isso sim vai permitir a sua identificação no agrupamento familiar, e com isso daí a identificação pela psicologia atrelada ao Poder Judiciário, para ocorrer essa intervenção favorável ao término, à extinção, à paralisação da alienação parental. Então nós temos aí que a alienação parental, ela na verdade, ela é uma lesão de direitos, certo? É uma lesão de direitos. Que mais que existe nessa lesão de direitos fundamentais ou direitos humanos? Nós temos aí uma vítima, que é conteúdo também. Quem que são essas vítimas? As vítimas não são só as crianças e os adolescentes. Eles são o quê? As chamadas vítimas fim. Nós temos as vítimas meio. O alienador e o alienado. O alienado é a segunda vítima, porque ele vai ter o quê? O seu relacionamento com os seus filhos prejudicados e às vezes até rompidos, esfacelados por conta de mentiras. Então é preciso aqui tratar do conteúdo. Por quê? Porque a gente não pode ficar só pensando nas vítimas criança e adolescente. O pai ou a mãe que foi alienado aqui também precisam de alguns cuidados para restabelecer os vínculos com os seus filhos em patamares aceitáveis, acompanhados por psicólogos ou profissionais para melhorar essa relação e deixar o filho mais preparado para o mundo. Então nós temos aqui como elementar que as vítimas são essas daí, que temos uma lesão corporal, que isso daí é no agrupamento familiar, que é uma constatação das lesões. As lesões, elas são, de certa forma, no meio da criação da criança. A criação é mais educação. A educação que muitos chamam, que é a educação familiar, certo? Que a gente prefere falar em criação, porque o dever de criação dos pais transpõe a alfabetização. Precisa de ensinar o filho a ser um bom cidadão, não é só ensinar a ser cidadão, certo? Então, essa constatação e a intervenção judicial. O judiciário só pode se movimentar por provocação. Então o que a gente vai precisar aí? Essa provocação do Poder Judiciário precisa de ser antecedida pela identificação da alienação parental, que geralmente deve ser feita por advogados. E mesmo os advogados às vezes se confundem. Nós vamos tratar no outro vídeo sobre as hipóteses, as possibilidades de ocorrência da alienação parental. Isso é por demais interessante. Então, a alienação parental precisa de ser identificada em seu formato, para depois ocorrer uma intervenção judicial por meio de advogado, certo? E aí, para ajudar a identificar, a gente vai contar com profissionais da área, que é o psicólogo e a assistente social, que vão contribuir para a identificação desse caso ou de alienação parental ou da alienação parental em si,
Ainda aqui no conteúdo, qual que é o objetivo de identificar o conteúdo que nós temos como alienação parental? Eu vou falar em consequência como conteúdo. Como fazer o quê? Vamos restaurar o convívio familiar saudável. O relacionamento familiar com alienação parental é uma relação familiar enferma, certo? Então precisaremos afastar essa enfermidade da relação de parentesco. A chamada alienação parental precisa ser extirpada dessa família. Por quê? Porque a família contribui para diversos tipos de formação. Essa formação do caráter aí vem o lado psicológico, social, moral, de convívio em geral. A pessoa então precisa se sentir muito bem para evitar carregar esses traumas, muitas vezes legados da alienação parental, para ser um adulto saudável. Então, o fato de o adulto ser saudável deve contar com a ausência da alienação parental, certo? Então, com essas explicações, a gente fala em conteúdo de alienação parental, certo? Do interior da alienação parental. Por quê? Porque as vítimas não são somente o alienado, também a criança e adolescente, os filhos, certo? E isso prejudica as relações de afeto entre o genitor com o grupo familiar, certo? Causa instabilidade nele, não é? O conteúdo abusivo aí, moral e psicológica promovida pelo alienador é por demais prejudicial e é uma forma de descumprir o respeito ao direito fundamental da criança e do adolescente de receber uma criação saudável, certo? Ele tem que carregar consigo uma carga positiva e não traumas criados num cabedal moral, num cabedal psicológico, que na verdade são gravíssimas lesões psicológicas e por vezes irreparáveis, que podem avançar para a idade adulta. E a gente não quer isso daí, por isso que esse compromisso meu em propalar a extirpação da alienação parental no meio familiar. Então, por esse vídeo era isso daí. Eu agradeço.